agradável, né? E a gente segue falando sobre halitose, mau hálito. O professor do curso de odontologia, dentista, especialista em periodontia, professor Lenoir Giaquim, continua aqui comigo e a gente tem várias perguntas dos nossos telespectadores. Eu vou começar perguntando aqui com o pessoal que começou a participar desde lá do começo, não se identificou, né, mas já agradeço a participação. Fala assim, por favor, fale sobre cáseos, causas e como combatê-los. Existe, doutor? Existe. Isso aí, na verdade, é uma área da otorrino, né? Que é o médico otorrino que vai resolver, mas é bem clássico isso. O causa são aquelas formações purulentas, né, que são como se fossem pedras sólidas, que às vezes a gente solta, comprimindo a garganta, você vem pela boca e algumas pessoas, se você apertar e cheirar, vai ver que tem um odor bem desagradável. Daí é um problema mais na garganta. Ela se fixa nas amígdalas, então se tem uma coisa que está aí com mau odor lá na amígdala, então obviamente na respiração isso vem pela cavidade oral. E aí o que ela está perguntando como combater, tem que consultar um otorrino, então. Consultar um otorrino, em alguns casos, o próprio otorrino tem que remover do meio da amígdala alguns, né? E o mesmo alguns enxaguantes específicos para isso, para não deixar acumular, fazer gargarejo, né? Com água e sal, umas coisas assim. Bom, gente, lembrando que o nosso profissional especialista hoje aqui é dentista, tem algumas perguntas que não são da área, mas, né, como acabou de responder o doutor Rino aqui, pelo menos para indicar, né? Tem uma pessoa que pergunta, por exemplo, eu tenho mau hálito quando tomo leite. Pode ser algum problema de estômago? Não de estômago, mas todo produto lácteo, queijos, leite, iogurte, ele tem um tipo de fermentação que no processo de metabolismo dele, ele expele um odor, também pode causar um pouco de mau hálito. Mas a pessoa que tem um hábito assim, meio rotineiro, muito. Qual outro alimento, aproveitar essa pergunta, assim, que pode provocar mau hálito se consumido em excesso? Obviamente, né, cebola, alho, esses produtos bem condimentados, todos os embutidos, né, mortadela, salame, enfim, todos esses embutidos, linguicinhas, tudo isso que a gente tem hábito na região, isso é bem comum, clássico. Então, mas ele é pontual. Se consome, no dia seguinte você vai ter a possibilidade de algum grau de halitose, não necessariamente. É pontual, quando você come. Mas uma coisa que eu quero observar aqui, que é um hábito bem regional, é o consumo de carne. Então, consumir muita carne dá mau hálito, porque a carne ela entra em decomposição também. Então você expele o metabolismo, o resultado dessa decomposição da carne. Então, se você tem um hábito seguido todo dia, toda hora, ele pode causar. É verdade que açúcar também? O açúcar, porque na verdade ele é um alimento para você fermentar, né? Decompor alguma coisa, então você atrai bactéria na boca. Então tudo isso ele ajuda, porque na verdade ele nutre bactéria. Então, por aí que ele é... Um outro telespectador também não se identificou, mas é normal, né? Como a gente falou, as pessoas não vão se identificar para falar, mas tá certo. Quem tem problema de garganta, é normal ter mau hálito? É normal. Aquilo que a gente falou dos causes antes, mas mesmo que não for os causes, eles têm a própria inflamação da amígdala, né, das vias aéreas, ele vai liberar um odor. Uma outra pergunta aqui, por que meus dentes sempre estão cariados? Por mais que eu vou ao dentista regularmente, faço a escovação corretamente, até pedi para minha dentista extrair todos os meus dentes por causa disso. Eles criam cárie facilmente, né? Ele quer saber se existe uma causa, assim. A única causa de cárie, assim como a da doença periodontal, é a placa bacteriana. Então, se é a bactéria acumulada sobre a placa, em algum momento se falha na higienização. Então, às vezes é bom pegar um profissional que oriente corretamente. Né? Antigamente a gente ouvia lá, quando a gente era mais criança, faz tempo, né? Que tomar alguns medicamentos, a gente já falou aqui também, né? Eu não falei, acho que a gente falou antes, né? Esses medicamentos dão cárie, o antibiótico faz muito mal para os dentes também, pode causar cárie, o mau hálito. O mau hálito da medicação, ele tem relação com alguns medicamentos, sim. Por exemplo, a pessoa que toma um antihipertensivo, né, medicação para pressão, pacientes que tomam para diabetes e mesmo os antidepressivos, eles são motivo de causar halitose. Por quê? Porque eles causam uma diminuição do fluxo salivar. Toda pessoa que toma um antidepressivo, toma um remédio para pressão, diminui o fluxo salivar. E toda pessoa que tem uma diminuição do fluxo salivar, ela está mais propensa a desenvolver halitose. E aí adianta hidratar, beber água ou não? Ajuda muito. Inclusive, quem tem boca seca normalmente ou tem alguma suspeita de halitose, se hidratar, tomar muita água é bem importante e ajuda bastante. Oi, eu tenho problemas... não, isso já falou. É outra pergunta que veio aqui embaixo. Me disseram que tomar bicarbonato tira o mau hálito.
Na verdade, o bicarbonato ele entra na questão da higienização, né? Mas não existe tomar bicarbonato, até porque se tomar vai interferir em alguma coisa estomacal, mas como a gente vem falando aqui, né, aquilo não tem muita relação, né? Boa tarde, tem uma pessoa na família que cuida bem da higiene bucal, mas tem mau hálito. Saem umas bolsinhas da garganta com cheiro forte, que posso fazer para melhorar isso? Talvez aquele que a gente já tenha falado, como é que é mesmo? Causos. Causos. Então é a questão no otorrino daí. Isso. Então, a resposta para essa pergunta aqui do nosso telespectador é procurar um otorrino que dê mais na garganta. Vamos ver aqui. Boa tarde, gostaria de saber do doutor o que é uma bola branca, talvez a mesma coisa, que sai, não sei especificar se é da garganta ou das amígdalas, e tem um cheiro muito forte. Já comentei com várias pessoas, mesmo falaram que é do leite que tomamos. Mesma coisa. É a formação da amígdala. Tudo a ver com garganta ali agora. Vamos ver aqui. Tem bastante pergunta. Oi, boa tarde. A Carmen tem 49 anos. Carmen, obrigada pela participação. Faço corretamente a escovação dos dentes e boca. Babo durante a noite e de manhã é insuportável mau hálito. O que fazer? Ainda não faço corretamente? E ela está dizendo que adora o nosso programa e está mandando um abraço. Carmen, obrigada pela participação e por se identificar também. Aí você tem que entrar, quando você vai fazer um diagnóstico de halitose, você tem que descartar algumas possibilidades. Então, a partir do pressuposto, né, de que ela não tem salivação normal, acorda de manhã com halitose forte. Acordar de manhã com halitose é bem comum, só muda o grau para algumas pessoas. Mas aí tem que se investigar alguma outra situação, né, alguma condição sistêmica, alguma medicação que ela toma. E mesmo uma coisa que a gente não falou aqui, que é bem importante, momentos de estresse na vida, tá? O estresse ele pode sim, ser um motivo bem forte de halitose. Até por todo o metabolismo que muda no corpo humano. Né? Porque mexe no sistema imunológico. Mexe em todo o metabolismo, exatamente. Então, e aí, tem que procurar um especialista? A escovação adianta? Ou tem que parar de se estressar? Difícil pedir. Né? Não, assim, uma coisa que a gente gosta de orientar, assim, primeiro é tirar um mito, né? Então, primeira causa da halitose, ter suspeita, o profissional que vai diagnosticar é o cirurgião dentista. Começa por aí. E você vai eliminar várias possibilidades, né? Então, o estresse, se você elimina todas as possibilidades anteriores, né? Aí você vai descartando possibilidades. E o estresse, sim, investiga a pessoa, se ela se alimenta, se ela fica muitos períodos sem se alimentar. Então, tu tem que investigar várias coisas para chegar num diagnóstico. Né? Nessa investigação, tem algum equipamento que ajuda? Na verdade, não tem um equipamento que encontra a causa. Ele tem um aparelho chamado alímeter, que é um aparelho, mas na verdade ele só mede o grau de halitose. O grau de mau hálito, assim? O grau, mas não a origem nem a causa. Né? Ele não é tão importante, então? Não, porque se a pessoa já tem, você sabe que tem o aparelho, ele fica... Você já tem noção do que é, né? Porque quando a gente procura, né, especialista em halitose na internet, claro que a internet é um mundo que a gente não pode confiar totalmente, mas existem pessoas que se dizem especialistas por ter esse aparelho, né, e que seria essencial. Mas então não é bem assim. Não é fundamental para tratamento. Bom, tem um participante aqui, um telespectadora que tem várias perguntas. Vamos começar por partes. Olá, não vou falar meu nome, tudo bem. Quando eu acordo pela manhã, sinto um amargo na boca. Tô com um problema, tem dias que está tranquilo, tem dias que está mais forte. Será que pode ser alguma coisa que eu como não cai bem no estômago? Todos os dias, ela está repetindo aqui, eu uso aparelho há muito tempo. Será que isso pode ajudar nesse problema? Ou pode ser que eu não estou escovando a língua como é para ser, como o doutor falou. Bom, ela está falando várias possibilidades aqui. Quem usa aparelho tem mais chance de ter mau hálito, doutor? Tem mais chance pelo acúmulo de placa, de resíduo alimentar no aparelho. Mas a partir do momento que você faz uma higiene correta, o aparelho não é causador. Mas sim o que acumula nele. A gente vai, antes de terminar, dar uma reforçada no que é a correta higienização bucal. Doutor Lenoir, somente outras pessoas sentem nosso mau hálito ou tem como nós mesmos sentirmos? Obrigada, Maga Karpinski. Maga, a gente falou no começo lá da entrevista, até para você que não acompanhou no começo, dá uma olhadinha no Facebook lá, que a gente tem toda a entrevista, mas vou pedir para o doutor repetir aqui a questão de que se a gente consegue sentir o nosso mau hálito ou não, né? É impossível, porque é aquela questão que eu falei antes, da fadiga olfatória, né? O ideal, se tu tem alguma suspeita, alguma dúvida, é realmente perguntar para algum, tu tem um grau de intimidade maior, e perguntar, não tem jeito. Vamos ver aqui, tem mais gente falando aqui, algumas pessoas já agradecendo. Vamos lá.
Boa tarde, Fabiana. É a Márcia da IFAP. Oi, Márcia. Obrigada pela participação. Meu filho tem 12 anos e tem mau hálito. O que fazer? Vamos repetir agora. Já que a nossa entrevista está terminando, vou pedir para o doutor repetir agora, passo a passo, como que deve ser a higienização bucal corretamente, doutor. Obviamente, 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Escovar corretamente. O uso do fio é super importante, né? Porque aonde o fio passa é onde mais se acumula bactéria, placa, resto de alimento. Então, se você não fizer um uso correto do fio, a possibilidade de ter halitose é grande. Escovação da língua, né? Pelo menos 2 vezes de manhã e noite, para tirar resíduos, saburra, né? E essas coisas. E é o suficiente. A escovação da língua com a própria escova? Com a própria escova ou com um raspador bucal. Repetindo, enxaguante bucal nesse caso. Não... Ele serve para alguma coisa? Uma briga com a você indústria. me colocou uma situação difícil. Eu tenho uma teoria que diz assim, que a pessoa que higieniza corretamente não precisa. E quem não higieniza corretamente não adianta. Ela não faz o papel sozinha. Ele é apenas um coadjuvante. Tá certo, doutor. Muito obrigada por ter vindo, obrigada pela participação de todo mundo, né? Ficaram algumas perguntinhas aqui, mas algumas que não tem muito a ver. Agradeço mais uma vez, volte sempre aqui com novas informações pra gente. Muito Lembrando obrigado. então, se alguém sente um familiar, um amigo, um parente, né? Alguém de casa que tem mau hálito, fale, que só assim a pessoa vai poder se tratar, procurar um dentista.